Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Depois do Ozempic, Portugal assiste a uma nova corrida pelas injeções contra a obesidade. Uma coisa é certa, tem que estar dentro daquilo que são as indicações definidas através da Direção-Geral de Saúde para situações que são consideradas situações graves. Esta abordagem está a ser estudada pelo Infarmed, portanto a Autoridade Nacional do Medicamento, e eu diria que temos de aguardar esse estudo, que, como sabem, tudo aquilo que nós fazemos tem de ser tudo muito ponderado e assegurando não só aquilo que é o melhor para os nossos cidadãos, mas também aquilo que é a sustentabilidade pública. Estávamos em dezembro do ano passado e a utilização fraudulenta do Ozempic no combate à obesidade estava ao rubro. Recorde-se que este fármaco era prescrito no tratamento da diabetes e é, por isso, comparticipado pelo Estado. A Organização Mundial da Saúde admitira pouco antes que fazia sentido comparticipar esse tipo de medicamentos para serem utilizados contra a obesidade. E na resposta que escutamos, a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e a Diretora da Direção-Geral de Saúde diziam que o Governo estava a ponderar essa possibilidade. Estava a ponderar, continua a ponderar e não se sabe quando deixará de ponderar. O que está em causa com a comparticipação dos novos fármacos injetáveis que reduzem a obesidade são faturas de centenas de milhões de euros. Na sua edição de hoje, o Público traz um trabalho que nos dá conta da corrida a esses medicamentos que chegaram a Portugal em novembro de 2024 e, se exigem receita médica, continuam a não ser comparticipados. Ainda assim, no ano em curso, os portugueses compraram mais de 2.300 caixas desses medicamentos e gastaram 613 mil euros por dia. Em todo o ano passado, foram comprados mais de 500 mil embalagens e gastos 130 milhões de euros. Comparando, é que o consumo destes fármacos inovadores está a disparar. Como em Portugal 15,9% da população sofre de obesidade, a comparticipação de medicamentos a tanta gente seria difícil de sustentar. E mesmo um cálculo para 170 mil pessoas com a taxa máxima de comparticipação, efetuado pelo Infarmed, obrigaria o Estado a desembolsar mais de 900 milhões de euros por ano. Ou seja, quase metade de toda a despesa pública anual com medicamentos. Se a obesidade é, na avaliação da Organização Mundial de Saúde, a pandemia do século XXI, que papel deve ter o Estado no seu combate? É aceitável que, no quadro atual, só as pessoas com rendimentos médios e altos possam aceder à nova geração de medicamentos contra a obesidade? E estarão estes novos fármacos injetáveis a ser prescritos apenas a pessoas obesas e com necessidades reais? Ou estará também em curso o seu uso generalizado por parte de pessoas que simplesmente querem emagrecer? Oportunidade para falarmos com Gina Pereira, autora dos textos que hoje estão acessíveis nas edições impressas e online do Público. A Gina é editora da Sociedade do Jornal. Este é o P24. O seu dia começa aqui. Olá, Gina Pereira, obrigado por vires ao P24, ser bem-vinda ao podcast da manhã do nosso jornal, do Público. A obesidade muitas vezes é vista do ponto de vista da medicina como um problema, como uma doença, mas também do ponto de vista social há quem a veja como uma questão, um problema fundamentalmente de natureza estética. Para os médicos que tratam deste problema, onde é que começa a obesidade enquanto doença e onde começa a vontade de emagrecer apenas por razões de conforto pessoal ou por razões de natureza estética? Há uma fronteira. Como é que os médicos distinguem uma situação da outra? Bom, é preciso distinguir o que é excesso de peso e o que é obesidade, e isso está definido. Há uma regra médica, clínica, que define a partir de que quantidade de peso é o índice de massa corporal, a partir de que índice de massa corporal é que uma pessoa é considerada obesa. Tanto o excesso de peso como a obesidade são situações que são potencialmente causadoras de outro tipo de doenças. A obesidade está clinicamente associada a mais de 20 tipos diferentes de doenças, problemas de cardiologia, problemas oncológicos, outro tipo de doenças. Portanto, a obesidade em si é causadora de muitos outros tipos de doenças. Também há o excesso de peso em si também é um problema. Também há essa questão estética que tu estás a falar,
mas há este problema clínico de que as pessoas obesas têm potencialmente um outro número de doenças associadas e menos anos possíveis de vida saudáveis. Portanto, daí que o tratamento da obesidade é encarado como uma grande necessidade da parte dos doentes. Em Portugal, houve um estudo recente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto que mostrou que a obesidade continua a afetar maioritariamente os mais pobres, pessoas com menos escolaridades e qualificações profissionais menos diferenciadas, sendo particularmente as mulheres as mais atingidas. O que significa que também a obesidade, há aqui um problema que é educar para a alimentação e que tem que começar muito cedo também nas escolas e fazendo as melhores escolhas, e todos nós sabemos, porque vamos às compras, nem sempre as melhores escolhas são as mais baratas. Daí o problema da obesidade incidir particularmente sobre as classes socioeconómicas mais desfavorecidas, como tu referiste. Mas, portanto, é fácil de calcular que, olhando, portanto, as consequências, as doenças que estão associadas à obesidade, sendo tantas e tão graves, portanto, é natural que os médicos, e pergunto-te em relação aos médicos com os quais tu falaste, para fazeres o trabalho que o jornal hoje publica, a maioria dos médicos defendem que haja uma comparticipação do SNS para estas canetas, no caso em que manifestamente estão pessoas com obesidade, não é apenas com excesso de peso. Exatamente. Atualmente são canetas, os medicamentos que estão à venda e disponíveis em Portugal para tratar a obesidade, no futuro deixarão de ser, Manel. Muito provavelmente a indústria está a trabalhar ativamente em novos produtos e muito em breve provavelmente chegará o medicamento toma oral para o tratamento da obesidade. Será mais fácil ainda, portanto. Exatamente, será um medicamento toma oral, será mais fácil. A questão é, perguntas-me se os médicos são defensores da comparticipação. Sim, no passado já houve outro tipo de medicamentos, no passado e atualmente os medicamentos ainda estão no mercado, que eram comparticipados para a obesidade. Acontece que eram medicamentos de outra geração, com outra tipologia e que atualmente já surtem muito pouco efeito, não têm o efeito que estes poderosos medicamentos novos que têm estado a surgir, que a indústria tem estado a desenvolver, têm. E sim, os médicos são apologistas de que se deve estudar uma fórmula de comparticipação destes medicamentos e definir quem dentro do grupo grande de doentes com obesidade que em Portugal existem, deve beneficiar desse medicamento e em que escalão. Devo salientar que há um percurso que foi definido pela DGS, as pessoas que venham a ser diagnosticadas com obesidade vão ter que fazer um percurso dentro do Serviço Nacional de Saúde, que começa no médico de família, passará para um nutricionista, irá para uma consulta de endocrinologia e fará um seguimento dentro do SNS, para que, eventualmente, depois se possa equacionar fazer este tratamento. E antes terão que, eventualmente, tentar outro tipo de terapias, um programa de reeducação alimentar. Também porque este tratamento é especialmente caro, não é? Sim, estes medicamentos que estão no mercado são bastante caros. Neste momento, os medicamentos que estão à venda em Portugal para a obesidade, nenhum deles ainda é comparticipado. Portanto, estes valores de vendas que nós noticiamos hoje são despesa dos portugueses per si, portanto, são as pessoas que estão a pagá-los por si, e o que tu vês é que desde que estes medicamentos começaram a ser vendidos em Portugal, um deles tem um ano de venda inteiro e outro menos do que isso, a curva é sempre ascendente. Portanto, há uma grande procura da parte das pessoas que estão disponíveis para fazer estes medicamentos e nestes casos, porque eles têm que ser receitados pelo médico, eles são vendidos nas farmácias com receita médica, portanto estas pessoas tiveram que passar por um médico que lhes prescreveu este medicamento e depois estão a fazê-lo. Portanto, há aqui uma vontade das pessoas de passarem por este percurso. E é evidente também, todos os casos que nós conhecemos e que os médicos nos vão relatando, é que as pessoas efetivamente têm uma grande perda de peso. São medicamentos eficazes, não há dúvidas sobre isso. Eficazes, sim. E, em alguns casos, também são usados para que pessoas que tenham, por exemplo, já obesidade mórbida, também são usados numa fase prévia
antes das pessoas serem sujeitas a processos de cirurgia. Há aqui uma questão que se coloca, entretanto, portanto, olhando para o preço dos tratamentos, que, de acordo com os teus textos, podem ficar muito acima dos 300 euros por mês, isto coloca um problema de desigualdade social, ou seja, sem coparticipação do SNS, só as pessoas que têm mais rendimentos é que podem dar ao luxo de fazer esse tratamento para um problema que, enfim, não sendo estético, é seguramente um problema grave de saúde pública. Sim, neste momento este medicamento, como se diz em linguagem popular, é uma renda. As pessoas gastam muito dinheiro para fazer estes medicamentos. Vai ser um desafio esse de como é que o Estado, há um compromisso da parte deste governo de estudar o modelo de comparticipação destes medicamentos. O Infarmed fez um estudo em que pôs em cima da mesa vários cenários para estimar quanto é que poderia ser a despesa do SNS com a comparticipação destes medicamentos. Podia variar entre 954 milhões de euros se a comparticipação fosse pelo escalão máximo de 90% para 170 mil doentes e cerca de 200 milhões de euros pelo escalão mínimo, se fosse pelos 15%. Nós ainda não sabemos qual é que vai ser o caminho, que a decisão política que vai ser tomada, sendo que o governo já decidiu que, como vai fazer uma alteração ao sistema de avaliação das tecnologias em saúde, foi recentemente decidido pelo governo que este sistema, que é um sistema que já existe há cerca de 15 anos, mas que vai ser revisto para adaptar precisamente a esta entrada da inovação, e só depois desse novo sistema estar aprovado, a informação que nós temos do governo, é que se vai passar para a fase de avaliação e de negociação com as farmacêuticas. Fica-se com a sensação, Gina, que o governo, com esta estratégia, também procura de alguma forma ganhar tempo, porque enfim, os números que tu citaste aqui são números pesados. Com certeza, sim. O próprio governo, a Secretária de Estado da Saúde, que é quem tem estado a liderar este processo, já admitiu que esta será um acréscimo de despesa bastante considerável a um problema que nós temos, que é o crescente aumento da despesa pública com medicamentos em Portugal. A despesa pública, quer fruto do envelhecimento da população, de uma maior carga de doença, quer da entrada da inovação, os medicamentos são cada vez mais inovadores, portanto custam mais, a inovação quando chega é mais cara. Sim, sim. Portanto, isso será um desafio adicional para um sistema que já está bastante pressionado. Será, portanto, uma nova despesa. Exato, porque é expectável que com a comparticipação vai fazer disparar ainda mais o consumo destes medicamentos, porque é lógico, é expectável que haja muitas pessoas que não tomam estes medicamentos, mesmo tendo problemas de obesidade, porque por simplesmente não têm dinheiro para os comprar sem comparticipação. Sim, é expectável nesse momento, quando essa comparticipação vier a ser decidida, o que vai acontecer é que haverá uma generalização do acesso da população a estes medicamentos. Agora, nós nestas coisas há sempre dois lados da moeda. O Estado também, todos os anos, quando investe na compra da vacina da gripe, o Estado investe nessa terapêutica, vamos dizer assim, para prevenir outro tipo de doenças, outro tipo de complicações, uma outra carga de doença que tem implicações no funcionamento dos hospitais. Portanto, quando se faz um investimento nas terapêuticas, à partida tu terás um retorno. Neste caso, o retorno será uma menor carga de doença, logo menos problemas acrescidos, e a prazo o SNS também terá menos essa despesa causada pelo problema que é a obesidade. Agora, este será um exercício complexo, desafiante, que o Infarmed terá de ser capaz de fazer uma negociação prudente e com a indústria farmacêutica. Ou seja, ponderar a relação entre aquilo que é a defesa da saúde pública com as necessidades de alguma contenção orçamental ou financeira. Gina, uma última pergunta, por favor, que é o facto de haver este disparo de consumo de medicamentos injetáveis contra a obesidade
por iniciativa das pessoas, ainda que com a prescrição médica, isto não coloca risco nenhum, portanto, à saúde pública, precisamente porque há uma prescrição médica. Não há riscos de utilização abusiva. Estes medicamentos em concreto que estão a ser neste momento usados para tratar a obesidade têm que ser prescritos por um médico. Portanto, há um médico que prescreve os medicamentos e que, no fundo, certifica que aquelas pessoas são pessoas que precisam de o fazer. Há sempre um risco de utilização abusiva. Nós conhecemos esses casos. Há, inclusive, situações que estão neste momento em investigação de médicos que fazem prescrições abusivas, portanto, isso irá sempre acontecer. Agora, o Estado, o sistema, também tem que se precaver para esse tipo de situações. E uma das ferramentas que terá que ser usada são mecanismos de despiste para tentar perceber se há algum tipo de abusos ou fraudes. Por exemplo, doentes que tenham direito a ter os medicamentos comparticipados para a sua situação de patologia, poderem vir a vendê-los, por exemplo, no mercado negro e depois irem comprá-los de novo, e tu aí vês que há um excesso de utilização por parte daquele doente do medicamento. Portanto, o sistema também terá que se blindar para que este tipo de situações e de eventuais abusos possam existir, e não seria a primeira vez que eles existiam. Tem havido notícia de alguns problemas com isso, portanto o sistema também tem que aprender com as situações e blindar-se para lidar com elas. Mas isso não significa deixar de ter acesso à inovação. Exatamente, não seria a primeira vez, nem seria seguramente a última. Gina Pereira, muito obrigado pelas tuas explicações aqui no P24. Foi um prazer ter-te aqui connosco. Até breve. Até breve, obrigada. Tori Amos está de volta com um disco soturno. A bem dizer, o seu encanto nunca se descobriu em odes à felicidade, na exuberância do ritmo ou na celebração das melodias fáceis. A sua voz e a harmonia criada pelo seu piano sempre convidaram à introspeção e, acontece agora com In Times of Dragons, é uma viagem por estes tempos de amargura. Gonçalo Frota, na crítica que dedicou este disco no recente suplemento Y, fala do álbum mais politizado da discografia da cantautora, nascida na Carolina do Norte em 1963. Um álbum que, diz o jornalista, nos conta a história de um mundo dominado por lagartos demónios. Quem são? Uma alegoria dos bilionários das grandes empresas tecnológicas, as chamadas Big Tech, os homens poderosos nos bastidores dos Estados Unidos. Não abertamente, mas de forma encoberta nos bastidores, diz a cantora. Como seria de esperar, pela descrição, este novo disco de Tori Amos não podia mesmo ser luminoso. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom início de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.